Fluminense classificado e Mano Menezes revela estratégia. Noite desastrosa com vaias e atuações ruins. Flu segue na busca incessante por um camisa 10 e Kevin Serna está preocupado. Fala, rapaziada do BTB Esportes, tudo bem? Como vocês estão? Eu me chamo Yuri Duque, já estou preparado para mais um dia de notícias do Tricolor das Laranjeiras. É claro que eu estou falando do Fluminense Futebol Clube, mas antes aqui embaixo tem um botãozinho vermelho escrito inscreva-se. Apertando nele, você não vai perder nenhum conteúdo exclusivo na tela do nosso canal e, é claro, tratando desse vídeo do Flusão. Ativa também do lado o sininho das notificações, porque dessa maneira o YouTube vai te recomendar o nosso conteúdo. E é claro, você não vai perder nada na tela do BTB Esportes. Fechou? Para você que já se inscreveu, aperta no botãozinho do like e também compartilha esse vídeo para mais e mais tricolores. Sem mais delongas, vamos começar, porque temos muito o que falar, porque aqui, ainda há pouco, no gramado do Maracanã, o Fluminense se classificou às semifinais do Campeonato Carioca e vai pegar pela frente a equipe do Volta Redonda. A expectativa é que a partida acontecesse no próximo final de semana, vamos aguardar por conta do calendário, tem carnaval envolvendo a cidade do Rio de Janeiro, entre outras questões, mas, por enquanto, o jogo acontece na próxima semana. O Fluminense vai ter pela frente esse duelo contra a equipe do Volta Redonda, já que terminou ali na terceira colocação, então enfrenta o segundo colocado, que é a equipe do Voltaço. O Flamengo enfrenta o Vasco, que passou na quarta colocação. O Vasco que venceu o Botafogo dentro de São Januário, o Fluminense venceu o Bangu aqui dentro do Maracanã. E o Madureira perdeu para o Nova Iguaçu lá no Laranjão, resultados esses que classificaram tanto o Vasco quanto o Fluminense para as fases finais. Vamos falar sobre o jogo porque teve muita coisa acontecendo numa noite desastrosa para o Fluminense. Vamos ser verdadeiros aqui, não foi um jogo legal, foi um jogo muito abaixo do que poderia demonstrar o Fluminense e seu torcedor aqui. A expectativa era de uma goleada, o Fluminense pegava o Bangu aqui antes do jogo, né, sem pensar como foi a partida. O Bangu rebaixado para a Série A2, um Bangu que tinha 2 gols na competição até o momento da partida contra o Fluminense, um Bangu que encontrou muitas dificuldades defensivas e que foi goleado por muitas equipes no Campeonato Carioca. E o Fluminense entra em campo, abre 1-0, o que seria interessante, depois de um início de primeiro tempo não tão bom, acaba encontrando dificuldade num bloqueio defensivo muito bem estagnado da equipe do Bangu aqui no Maracanã, e aí o Fluminense começa, o gol sai, o Fluminense vai se assanhando, mas aí naquela maneira de defesa de jogar o Fluminense, onde a equipe relaxa, tá tranquilo, conseguimos o resultado, o Bangu num contra-ataque pelo lado esquerdo, cruza uma bola na área e um gol contra do Freitas, que teve uma noite desastrosa, acho que é a pior partida do Freitas com a camisa do Fluminense. Ele recebeu o cartão amarelo, meteu o gol contra, participou do pênalti, foi ele que fez um empurrão no jogador do Bangu, ou seja, uma coisa desastrosa pro Freitas, ele não fez essa boa partida, o Fluminense tinha vantagem, esse gol contra acaba deixando tudo igual, vai com uma pressão maior ao intervalo e no segundo tempo volta jogando mal nos 7 minutos iniciais, entre os 15 minutos ali consegue achar 2 gols relâmpagos, 2 gols rápidos, porque a equipe do Bangu obviamente iria cansar, é uma equipe que tecnicamente e fisicamente é muito abaixo da equipe do Fluminense, então teoricamente a equipe do Mano Menezes conseguiu ali espaços, conseguiu encontrar ali um jogo mais propositivo contra a equipe do Bangu e achou 2 gols. O problema é que depois o Fluminense entra no modo relaxamento de novo. E aí vem ali os 2 gols da equipe, o gol, perdão, da equipe do Bangu, diminuindo tudo para 3-2. Ficou uma tensão no Maracanã, o torcedor vaiou, mesmo o Fluminense classificado, o torcedor vaiou. Aqui no telão, o Maracanã, né, a organização do Fluminense botou boa noite classificado. Tipo, pelo amor de Deus, o Fluminense não jogou bem para pensar em estar comemorando classificação. O Fluminense não vai bem desde o início do Campeonato Carioca para ficar pensando em classificação. O Fluminense tem que dar graças a Deus que classificou pro Campeonato Carioca, dependendo de outros resultados. E tá tudo bem. Agora tem que colocar a cabeça no lugar e pensar no Águia de Marabá, que é o confronto mais importante. Vale mais do que isso que aconteceu aqui. A Copa do Brasil é a classificação que mais interessa ao Fluminense. Tem que entrar pro jogo contra o Águia de Marabá levando com seriedade. E por conta disso a gente vai entrar no nosso segundo tópico. Pensando nesse jogo de Copa do Brasil, a gente vai trazer aqui um pouquinho sobre essa fala do Kevin Serna na saída. Estive na zona mista conversando com ele e fiz essa pergunta sobre a expectativa para esse confronto contra o Águia de Marabá. E ele destaca a preocupação em relação aos gramados e também a postura que a equipe do Águia pode vir para o jogo contra o Fluminense. Se liga no que o Kevin Serna falou. Serna, pensando um pouco no próximo duelo, o Fluminense tem uma partida importante agora pela Copa, queria que você falasse um pouquinho da expectativa desse confronto, porque nos bastidores está tendo muitos problemas em relação ao estádio, onde vai jogar. Queria saber como é que está o mental de vocês nessa preparação de partida, analisando que, por exemplo, o Atlético Mineiro teve um duelo muito difícil contra uma equipe pequena também, o Vasco foi jogar também fora de casa, enfim, no Kleber Andrade. Como é que você pode imaginar aí esses confrontos do Fluminense, que também pega uma equipe que pode fazer um jogo muito difícil?
La verdad, a veces esos times que por ahí se desmeritan o algo así siempre dan la sorpresa, ¿no? Porque juegan con otra presión diferente a la que se juega, ¿no? Entonces, y también los campos a veces no ayudan mucho para hacer un juego más vistoso y para lo que uno se prepara, ¿no? Igual tenemos que estar preparados para lo que se venga y ponerle el pecho, como se dice. E aí, torcedor, há de se preocupar realmente toda essa situação do gramado, como vai vir a equipe do Águia de Marabá? O Kevin Serna, pelo menos autor de um dos gols hoje aqui no Maracanã, falou sobre isso. A gente vai entrar num outro assunto que preocupa o torcedor do Fluminense, porque o Mano Menezes revela em bastidores, eu vou até deixar esse trecho aqui rapidinho para você poder acompanhar, em relação ao Paulo Henrique Ganso. Ele teve a data do seu exame alterada, tá? Seria no dia 26 de fevereiro, lá no CT Carlos Castilho, mas segundo o Mano Menezes, essa data mudou para o dia 27, até porque o dia 26 caía na mesma data da viagem do Fluminense. Não sei se é algo que possa ter acarretado nessa mudança, então foi para o dia 27 o exame do Paulo Henrique Ganso. Desculpa, eu não respondi a questão do Ganso, tá? Ganso tem um exame marcado para 27, e aí que nós teremos uma ideia do que teremos pela frente, né? Temos que esperar, até lá não temos nenhuma informação que vocês já não têm. E aí, já pegando um gancho nessa fala do Mano Menezes em realização do exame do Paulo Henrique Ganso, a gente vai falar sobre o Fluminense na busca incessante por um camisa 10. Isso segue no mercado. Eu recebi uma informação hoje que o Fluminense tem 3 nomes em pauta dentro desses camisas 10 que estão em busca aí nessa janela. O Fluminense segue observando e vê a possibilidade de contratações, inclusive no mercado sul-americano. O Fluminense tem até o final de fevereiro para movimentar essas peças de maneira clara e objetiva para contratar o reserva de Paulo Henrique Ganso para a posição de 10. Isso segue em pauta interna no Fluminense, os nomes já estão desenhados, eu vou estar em apuração ao longo dessa semana para descobrir quem são os nomes que irão suprir aí essas posições, né, respectivas do Paulo Henrique Ganso, do Renato Augusto, entre outros, né? O Fluminense segue nessa busca. Teve o nome do Mateuzinho, segue ainda sendo ali uma pauta interna no Fluminense, mas tem outros 2 nomes, a gente vai conversar e vai trazer aqui na tela do BTB Esportes ao longo dessa semana. Então a informação é, o Fluminense segue em busca do camisa 10, já tem nomes em mesa e o Mário Bittencourt essa semana vai ter aí como decisão a busca desses caras. Não vai ter o que pensar, não vai ter o que desenhar, tem que correr para poder aí subir com essas contratações, porque o Fluminense tem pouco tempo para definir quem vai suprir o Paulo Henrique Ganso. Deus me livre e guarde, vai que o Ganso vai fazer o exame, acaba tendo que ser remediado por mais um mês, e aí o Fluminense fica sem esse camisa 10 de origem, que é a função do Ganso hoje, sendo esse distribuidor, esse articulador da equipe do Fluminense. Então fica a expectativa para a gente poder entender aí como é que vai ser esse final de janela de transferências para o Fluminense. Voltando ainda um pouco no tópico desse jogo de ainda há pouco, né, que você acompanhou na tela do BTB Esportes, na melhor transmissão da rede no YouTube, no final, né, estive também presente na coletiva do técnico Mano Menezes, e ele destacou a estratégia ideal para o Fluminense, tanto no duelo de hoje, tanto no duelo contra o Águia de Marabá, destacando inclusive os reforços que chegaram, que vão ser utilizados. A resposta do Mano Menezes foi bem ali aflorada de informações sobre os próximos dias de trabalho do Fluminense lá no CT Carlos Castilho. E é claro que eu vou trazer para você aqui de casa poder observar o que o Mano Menezes falou e definindo essa estratégia ideal para o Fluminense nos próximos dias, principalmente tratando ali com os reforços, né? Ele falando sobre estratégia, os planos do Fluminense, e você acompanha agora o que o Mano Menezes falou. Você já abordou alguns assuntos do jogo de hoje, eu queria ir um pouco para outro caminho. Queria que você comentasse um pouco das características que esse elenco te proporciona, até pensando para o resto da temporada. A janela do Fluminense veio com jogadores com características diferentes em cada posição, acho que isso ficou bem nítido, né? Uma pergunta bem direta, assim, esse elenco ele foi montado pensando mais em se adaptar ao estilo de jogo do adversário, jogo a jogo, ou você tem em mente um time ideal, um 11 ideal, por exemplo? Obrigado. Muito difícil ter 11 ideal hoje, né? No futebol que se joga de 3 em 3 dias. Então você tem que ter uma ideia. E a partir dessa ideia você trabalhar para que todos, entendendo a ideia, possam se comportar e executar aquilo que você pensa. O Fluminense não pode só reagir em cima de adversário, porque você pega um adversário como o Bangu e você tem que propor, né? Então você tem que ter soluções de time que propõe também. A diferença um pouco, e para quem o torcedor entenda, e vocês também, quando vai se buscar característica um pouco diferente, é porque às vezes temos um volume de jogo pelo lado, como tivemos hoje, e temos que ter presença de área.
Temos que ter alguém que tenha a característica de disputa, de vencer disputa, de ser um bom cabeceador, por exemplo. Então, isso vai fazendo com que a equipe encontre soluções para a característica de jogador. Todas elas são dominantes. Todas elas a tua equipe está dominando o jogo, né? E às vezes podemos fazer com 2 jogadores mais. Então vamos trabalhando, porque os jogadores acabaram de chegar. Nós apresentamos 2 jogadores na segunda-feira, né? Eu entendo essa ansiedade, mas o treinador em si, ele não é um sujeito milagroso. Ele precisa trabalhar agora com os jogadores que chegaram, conhecê-los individualmente, porque você tem uma ideia quando eles estão trabalhando em outro lugar, ver como eles se comportam, como eles entendem aquilo que é pedido, né? E é isso que nós vamos fazer com os jogadores que chegaram. Acho que Otávio, por exemplo, tem característica de primeira função, uma coisa que às vezes sofremos um pouco, a falta. Sofremos porque escolhemos 2 segundos homens, porque não temos tanta armação por dentro, temos um pouco de dificuldade, então achamos que colocando 2 segundos homens, você minimiza um pouco isso, tá? Mas aí perdemos um pouquinho às vezes no combate, na disputa, porque hoje, por exemplo, quando iniciou a segunda jogada do pênalti, nós disputamos a bola 3 vezes. As 3 vezes ela teve para nós. E deixamos escapar. Então é isso, torcedor. Fim de papo no Maracanã. Até as luzes acabaram de ser desligadas ali, tá vendo? Durante o vídeo, é isso. O Fluminense se classificou numa partida não tão legal para o torcedor. Vaias, críticas, jogador atuando muito mal, entre outras coisas. O Fluminense tem que colocar a cabeça no lugar e focar na Copa do Brasil. É a competição que mais interessa para a gente. E aqui na tela do BTB Esportes, é claro que nós estaremos na melhor cobertura da rede no YouTube. Eu quero saber a sua opinião aqui embaixo. O que você achou do Mano Menezes ter falado em relação a essa estratégia ideal? O que você achou do Kevin Serna estar preocupado em relação ao gramado, esses confrontos de equipes pequenas que podem surpreender? Eu quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Para você que acompanhou esse vídeo até aqui, peço para você deixar o like, o comentário, o compartilhamento, que a gente está chegando ao fim de mais um giro de notícias na tela do BTB Esportes. Pedir para você que não é inscrito também se inscrever aqui embaixo, porque é muito importante. Dessa maneira, mais e mais torcedores do Flusão vão poder acompanhar esse conteúdo todos os dias na tela do BTB Esportes. Fechou? Galera, é isso. Muito obrigado para todo mundo que nos acompanhou. Um forte abraço e nunca se esqueça, com as luzes apagando do Maracanã, em BTB Esportes em todos os lugares. Tchau, tchau.